E para que todo esse esforço, então, que essas pessoas tiveram, e para que o esforço que nós devemos de ter nos dias de hoje? Olha o que diz o versículo 18: os quais tinham vindo para ouvir a palavra de Deus. Tudo isso para poder ouvir a palavra de Deus. Se tu não te esforçar, tu não vai ouvir a palavra de Deus. Se você não se esforçar, você não vai ouvir a palavra de Deus. Você pode até congregar, você pode até criar o hábito de ir todos os cultos, mas é necessário se esforçar para ouvir. Em outras palavras, não pode entrar em um ouvido e sair no outro. Aquela palavra que é ministrada no culto quando você vai, coloque em prática. Você foi no culto, foi pregado que Bartimeu foi curado da cegueira quando insistia naquela estrada gritando para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali o pregador divinamente foi inspirado pelo Espírito Santo para explicar que aquilo ali, nos dias de hoje, não é apenas a cegueira física. Nós estamos falando de cura, então Deus cura a cegueira, né? Não é apenas a cegueira física, mas sim a cegueira espiritual, a ponto de compreendermos que não existe mais condenação, como está em Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu aceitei Jesus, continuo doente. Condenação. Eu aceitei Jesus e continuo endividado. Condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então essa palavra está errada? Não, não está errada. Por quê? Porque está escrito, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não andam segundo os desejos desse mundo, os desejos naturais desse mundo, mas segundo o Espírito de Deus, o Espírito Santo, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. O que é ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo? A palavra de Deus diz: a ninguém devais coisa alguma, procure não dever. Cumpra todos os seus compromissos. Um dia antes de vencer a parcela, esteja lá. No máximo no dia. Não fique empurrando com a barriga, pago essa hoje, não pago aquela amanhã. Então, são pontos da palavra de Deus que o homem natural faz e que é normal aí fora para quem não aceitou Jesus. Mas para quem aceitou Jesus, a coisa é diferente, a coisa muda. Muda a bolachinha. Então precisamos entender tudo isso. Não podemos andar segundo a carne. Segundo a carne é normal o homem trocar de esposa. Divorcia, vai ali e troca. Mas segundo a palavra do Senhor, ambos deixarão pai e mãe, unir-se-ão, serão um só, tornarão um só. E Deus odeia o divórcio, está em Malaquias. E não separe o homem o que Deus uniu. Jesus foi claro nisso, não separe o homem que Deus uniu. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, que se deixou da mulher e quer ter mulher de novo, tem que voltar a reconciliar. Jesus permitiu o divórcio? Permitiu. Mas não permitiu que casasse de novo. E aí? Para isso existe perdão. Então, isso aplica-se apenas para cristão. Aí fora, como disse, você ainda não aceitou Jesus, não tem problema. Você teve 300 mulheres, você teve 400 maridos, não tem problema. Vá lá, aceite Jesus, mas é vida nova a partir daquele dia. Então, assim, são detalhes da palavra do Senhor. E que custam, e que é fácil sentar na frente de um celular e falar, mas quero ver viver, mas é necessário. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Nós não podemos andar segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Ou seja, temos que ser guiados e dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. É a necessidade. Então, para esses não existe condenação. E o único meio é ouvir a palavra de Deus. E por que ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, assim, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, não vamos adquirir fé. E se não vamos adquirir fé, não vamos vencer.
porque nós precisamos adquirir fé para vencermos. Não existe outro meio de vencer a não ser pela fé. Estou tentando achar aqui. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz assim, de sorte, ou de maneira, que algumas traduções dizem de maneira, que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então assim, muitas vezes a pessoa diz, mas eu tenho uma fé com cigarro na boca. Não tem fé nenhuma. Se tivesse fé, largava o cigarro. A palavra do Senhor diz que o corpo do ser humano é templo do Espírito Santo. Mas eu tenho uma fé. Tem pensamento positivo. Com a vida toda errada. Quem tem fé larga o pecado. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela confronta. Ela não aceita as coisas da carne. Eu tenho uma fé, mas não larga a bebida. Eu tenho uma fé, mas não casa. Fica na fornicação. A palavra de Deus chama fornicação. Eu tenho uma fé, mas não para de mentir. Eu tenho uma fé, mas não para de fingir. Então, aonde está a fé? Não existe fé. Tem pensamento positivo. É bom, pensamento positivo é bom. Mas a fé é a única que pode edificar. A única que pode salvar, a única que pode curar. Nós somos salvos pela fé, porque sem fé não existe transformação de vida. Então eles precisavam ouvir. Ouvir para adquirir fé. E adquirindo fé, vencer todo e qualquer tipo de anormalidade, é o que vamos aprender no próximo bloco.